A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da sétima trombeta. A sétima trombeta joga por terra o amilenismo, a sétima trombeta joga por terra o adventismo e a sétima trombeta traz detalhes incríveis que ele condensa várias passagens das Escrituras do próprio Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, a sétima trombeta é um evento muito importante e eu vou fazer a leitura aqui de todo o texto e vou mostrar por que a sétima trombeta ela anula o amilenismo e por que a sétima trombeta também anula o adventismo. Então, bora para a leitura. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: quando diz que o reino do mundo passou ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vai ter a segunda voz que vai falar o seguinte: dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quando está falando ali na sétima trombeta que porque assumiste o teu poder e passaste a reinar, significa que o Senhor Jesus ele só passa a reinar depois da sétima trombeta. Então, acontece a sétima trombeta para que o Senhor Jesus assuma o reino desse mundo. Lá no Apocalipse capítulo 20, vai falar que o Senhor Jesus vai reinar por um período de 1000 anos e depois desses 1000 anos tem eventos para acontecer, que é a rebelião das nações, onde muitos vão escolher o caminho de Deus e muitos vão escolher o caminho do Satanás. Ou seja, aquelas nações foram preparadas durante 1000 anos e agora elas vão ser provadas. Isso é importante porque tem pessoas que lê o Apocalipse 20 e eles falam que os 1000 anos, eles não são literais, não são 1000 anos literais. Eles entendem que são 1000 anos simbólicos. Então, na cabeça dessas pessoas, nós já estamos no milênio. Então, Jesus já está reinando agora. Só que, com base na sétima trombeta, a gente vai ver que o Senhor Jesus ele só assume o seu poder e passa a reinar depois da sétima trombeta. E não tem como falar que a sétima trombeta já aconteceu, porque tem eventos muito específicos para se cumprir em todas as 7 trombetas. A primeira trombeta, 1/3 da terra é queimada. Na segunda trombeta, 1/3 do mar se torna em sangue. Na terceira trombeta, 1/3 dos rios se torna em absinto. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas para de emitir a sua luz e o seu calor, então faz com que o mundo se torne um mundo muito mais escuro, muito mais frio, mais sombrio. Na quinta trombeta é a estrela caída do céu que vai abrir a chave do poço do abismo e libertar os gafanhotos, que a descrição ali é de um helicóptero. Só que todo aquele contexto ali, então, tá falando de um exército. É um exército que vai ser formado pela quinta trombeta. O anticristo vai formar um grande exército. Quando chega na sexta trombeta, vai falar de cavalos. Cavalos que a boca deles é como serpente e na boca deles solta fogo. Toda a descrição que é passada ali é que esses cavalos eles são revestidos de lataria. Então, toda a descrição, quando a pessoa faz a leitura, é a descrição de um canhão. Então, é muito preciso. Na época em que o apóstolo João escreve o Apocalipse todo, ele, quando está escrevendo as trombetas, não existe pólvora, não existe as armas de guerra que existem nos nossos dias. E a descrição que o apóstolo João passou sobre cavalos revestidos de lataria,
com uma boca semelhante a uma serpente, e de dentro dessa boca saindo fogo, fogo, fumaça e enxofre, que é a descrição que está ali. Ou seja, é muito preciso com a realidade dos nossos dias. Então, é muito importante fazer a leitura do que o apóstolo João escreve ali no Apocalipse e a gente tentar entender o que ele está dizendo. Então, esses aspectos ali, na sexta trombeta, está falando de um grande exército que se forma para uma batalha. E aí, chegando na sétima trombeta, vai ser o Senhor Jesus assumindo o reino deste mundo. Então significa que o Senhor Jesus ele vai começar os 1000 anos dele depois que ele voltar. Não é que os 1000 anos já está acontecendo, nem faz sentido isso. Agora, outro ponto interessante que eu falei, então esse é o amilenismo. Agora eu quero falar sobre o adventismo. Os adventistas têm uma doutrina chamada juízo investigativo. Eles acreditam que Jesus está investigando os mortos, julgando os mortos, melhor dizendo, desde o ano de 1844, que é justamente quando o movimento adventista ali surge. Então, eles fazem toda uma conta lá, só que o interessante é que eles vão falar que os mortos estão sendo julgados mortos, ou seja, os mortos eles estão sendo julgados nesse momento. Jesus está lendo livros lá e ele está analisando quem realmente vai ser salvo, quem não vai. É uma coisa assim. Eles entendem dessa forma. Só que a sétima trombeta vai falar que os mortos serão julgados depois da sétima trombeta. Ou seja, chegou o tempo de julgar os mortos. Então, o julgamento dos mortos acontece depois da sétima trombeta. E esse julgamento, ele acontece com as pessoas vivas. Inclusive, tem muitas passagens ali na palavra onde Jesus vai falar para a pessoa: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque as pessoas vão estar falando: em seu nome, Senhor, eu realizei milagres, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome. E aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, aquelas pessoas estão sendo julgadas vivas, eles não vão ser julgados mortos. Então, a pessoa precisa ressuscitar para Jesus olhar no olho dela e falar: você, apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Você pratica iniquidade, você não deu valor ao preço que eu paguei na cruz. Né? Então, o Senhor Jesus morreu na cruz para que o seu pecado possa ser perdoado através do derramamento do sangue que ele fez. Então, se a pessoa vive em iniquidade, vive em pecado, vive transgredindo aquilo que ele ordenou, vai chegar naquele dia, no dia do juízo, onde o apóstolo Paulo fala que convém que todos sejamos julgados e que a pessoa vai ser julgada viva, porque tem essas passagens, inclusive a que eu acabei de citar, onde Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, a pessoa está sendo julgada viva. E vai ser falado também que Deus vai destruir os que destroem a terra. A terra ela não é destruída quando você corta a árvore, a terra não é destruída quando você destrói uma montanha. Não é esse tipo de destruição que o Apocalipse está relatando. Quando a Bíblia diz que Deus vai destruir os que destroem a terra ela é destruída por conta do pecado. Então, o que está sendo dito é que Deus vai trazer juízo sobre a vida de todos aqueles que cometiam pecado, todos aqueles que viviam em transgressão, porque a terra é destruída por causa dos seus moradores, por causa das pessoas que estão sobre ela cometendo iniquidade. Se as pessoas praticarem justiça, Deus vai abençoar grandemente a terra. Quando os moradores da terra praticam iniquidade, Deus traz destruição sobre a terra. Só que essa destruição, a culpa dela não recai sobre Deus. A culpa recai sobre os moradores dela, sobre os homens, sobre aqueles que estão transgredindo a palavra de Deus. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa passagem ela é importante também porque o que está sendo dito ali então é que a arca da aliança, quando a sétima trombeta for tocada, ela vai ser vista no céu. Isso é interessante porque a arca da aliança
no tabernáculo de Moisés, ela representava o trono de Deus e a presença de Deus. Vai ter uma passagem lá em Jeremias, capítulo 3, que vai dar um pouco mais de claridade, de luz, para a gente entender o que Deus de fato está falando no Apocalipse, capítulo 11. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Então o que está dizendo é, vocês não vão se lembrar mais da Arca da Aliança. Ela vai ter passado. A partir de agora, vocês vão chamar Jerusalém de trono do Senhor. Então por que está sendo dito isso? Porque a Arca da Aliança era considerado o trono de Deus. Então Deus estava a presença de Deus estava na Arca da Aliança, os querubins estavam ao redor, tinha todos aqueles objetos ali, todo aquele simbolismo, e tudo aquilo ficava no lugar, no Santo dos Santos. Então tem todo esse preparo. E aí, quando o texto de Jeremias então está falando que a Arca da Aliança não lhes virá na mente, porém Jerusalém vai ser o trono do Senhor, significa que o trono de Deus era representado na Arca da Aliança. Então, quando a Arca da Aliança está sendo vista no céu, o que eu entendo é que o trono de Deus está sendo visto no céu. Ou seja, o Senhor Jesus está voltando. O rei que está no trono levantou do trono e veio. Ali é a volta do Senhor. Então, esse é o significado. E aí, quando fala que houve trovões, terremoto e grande saraivada, é porque isso é a volta do Senhor, e ao mesmo tempo está sendo dito ali que o Senhor Jesus, depois de voltar, se cumpre não somente a sétima trombeta, mas o sétimo selo, ele se cumpre em conjunto com a sétima trombeta. O sétimo selo vai falar de silêncio no céu por meia hora e depois vai falar de incenso sendo oferecido, ou seja, significa que as orações dos servos de Deus foram ouvidas. E a sétima taça também está falando sobre a volta do Senhor. Então, a sétima taça, a sétima trombeta e o sétimo selo, eles se cumprem junto com a sétima trombeta. É um único evento. E para quem já acompanhou os vídeos do canal sobre o sétimo trovão, tem em todos os profetas do Antigo Testamento ali falando, todos não, mas em alguns profetas do Antigo Testamento tem textos falando de um grande trovão que vai fazer com que haja o arrebatamento, como por exemplo em Oséias capítulo 11, no versículo 10. Então, quando o Antigo Testamento fala de um grande trovão, a gente tem que entender que é o sétimo trovão. Da mesma forma que quando o Antigo Testamento fala da trombeta, a gente sempre entende que está falando da sétima trombeta. Tudo isso se cumpre no evento da volta do Senhor Jesus. A sétima trombeta, ela não aparece a primeira vez em Apocalipse capítulo 11. Ela primeiro aparece em outros lugares. No Novo Testamento, aparece no texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 15. Então, nesses textos fala da última trombeta e também fala da trombeta que haveria de trazer a ressurreição, é a mesma trombeta. No Antigo Testamento fala do Iobel, que é o ano do jubileu, que tinha uma trombeta que era tocada, e aí todo mundo entrava em liberdade, todos os escravos, eles deveriam ser libertos. Todas as terras que haviam sido vendidas, elas voltavam ao seu dono original, porque as terras, na verdade, elas eram alugadas. Então tem todo um contexto ali, a pessoa precisa conhecer o que é o ano do jubileu. Tem também a trombeta do dia da expiação, que é quando era a sexta festa, onde o sumo sacerdote entrava no santuário, fazia expiação pelo povo e depois ele voltava. Então tudo isso simboliza a volta do Senhor Jesus. Significa que todas aquelas coisas se cumpriram, todo aquele ritual do Antigo Testamento se cumpriu de forma literal por Cristo, ou seja, ele de fato fez a verdadeira expiação. Tudo isso é importante. A sétima trombeta também refuta a ideia de que
vão ter 2 arrebatamentos e 2 ressurreições. Isso não existe na Bíblia. Então não existe um arrebatamento da igreja e aí depois o arrebatamento de uma segunda igreja, isso não existe. Só existe um único arrebatamento, o arrebatamento do final da grande tribulação. Então a igreja passa pela tribulação, caso contrário, teria que ter 2 últimas trombetas, porque o texto que o pessoal usa para falar que é o arrebatamento da igreja antes da tribulação, o apóstolo Paulo fala nesse mesmo texto que é a última trombeta. Então, se houve uma última trombeta, é porque não vai ter mais trombetas. Então, teria que ter a 7ª trombeta antes de começar a grande tribulação. Então, as trombetas teria que se cumprir antes da grande tribulação. É uma coisa que fica completamente fora do compasso. Em nenhum lugar a Escritura diz que existem 2 arrebatamentos. Em nenhum lugar a Escritura diz que tem 2 ressurreições na volta do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz é de uma única ressurreição e de um único arrebatamento antes da volta do Senhor. A segunda ressurreição, como é dita no Apocalipse, ela só vai acontecer depois dos 1000 anos, para se julgar aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Então é uma coisa separada. Na volta do Senhor Jesus, apenas uma ressurreição e apenas um arrebatamento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.